Nós vamos ler juntos esse texto que está em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 12, que será o texto base da nossa reflexão nesta noite. E neste texto o apóstolo João diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, nisto. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Bem, nós vivemos numa época de vários termos controversos. Mas talvez a palavra, o termo mais controverso da nossa cultura, e para estender esse conceito ao longo da reflexão humana a respeito da vida, seja esse aqui, o amor. Ele é um dos, com certeza. O que vem à sua mente quando você pensa nesta palavra? O que você imagina? Alguns dizem que o amor nem mais existe, que ele se tornou meio raro, entrou em extinção. Outros veem o amor apenas como uma mera relação casual. Lembra quando as pessoas falam, fez amor? Uma mera relação casual que alguém teve. Outros têm o amor apenas como um nome bonito, para poder dar as paixões mais elementares da vida. Eu amo lasanha. Eu amo passear na praia. São as paixões mais elementares da vida e a gente acabou dando nome de amor para elas também. Contudo, quando nós recorremos à Bíblia em busca da definição que Deus dá para este termo, para a palavra amor, nós encontramos alguns tons mais absolutos e mais plenos e mais abrangentes. E termos estes que começam a dar sentido à vida e pautar a existência humana. O amor na Bíblia é um termo usado para definir a base essencial e mais sublime de todas as coisas. O Criador de todas as coisas se define através do termo amor. O discípulo João, e interessante como o apóstolo João, e de forma muito específica nessa carta, tem uma paixão por esta palavra. Ele a utiliza várias vezes e se demora por muito tempo a tentar entender melhor o conceito do amor e a sua aplicabilidade na vida humana. Agora, uma coisa que nós precisamos ter muito clara é o porquê nós devemos viver esta palavra. O porquê nós devemos amar as pessoas, amar-nos a nós mesmos e amar ao nosso Deus Criador. Ao traçar um perfil do verdadeiro cristão, o apóstolo João, ele até agora havia tratado de várias coisas, e ele tratou no último trecho que nós estudamos, das provas doutrinárias daquele que é o verdadeiro cristão. Mas agora João passa a tratar de uma prova social, daquilo que envolve os relacionamentos, e ele faz uma transição entre a abordagem da fé para a abordagem do amor. O cristão é conhecido pelo que acredita, mas além de ser compreendido por aquilo que acredita, o cristão também é conhecido por aquilo que manifesta, que é o amor. A fé e o amor são os pilares inseparáveis da vida cristã. Você não pode esquecer disso, eu não posso me esquecer disso. A fé e o amor são os pilares inseparáveis da vida cristã. Se um faltar, tudo desmorona. No capítulo 3, a partir do verso 23, na carta de João, João resume o mandamento de Deus como sendo crer em Cristo e amar uns aos outros. Esse é o mandamento que João resume como sendo o mandamento de Deus. Crer em Cristo e amar uns aos outros.
Você que conhece a Bíblia não fica surpreso com João dizer isso, porque João pegou apenas emprestado de alguns outros ensinamentos que Jesus havia dado, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do capítulo 4, no verso 1 a 6, João começa a desenvolver algumas implicações da fé em Cristo, e agora ele se volta abruptamente para o tema do amor mútuo. E esta é a terceira vez, somente nesta carta do apóstolo João, que João começa a falar novamente sobre o amor. E é por isso que eu digo que ele gosta de revisitar esse tema. Ele tem uma paixão pela temática do amor. É a terceira vez e ele volta de novo a falar sobre o amor. Se você recorrer ao capítulo 2, verso 7 ao verso 11, João fala sobre o amor como sendo uma prova da comunhão com Deus. Se você for ao capítulo 3, do verso 11 ao verso 18, João fala do amor como sendo uma prova da filiação que nós temos para com o nosso Deus. E a partir de agora, no capítulo 4, no verso 7 ao verso 12, João manifesta que a razão do porquê o amor é prova da nossa comunhão com Deus, ou da nossa filiação para com Deus, é porque o próprio Deus é amor. O próprio Deus é amor. E por isso, a comunhão e a filiação que nós temos para com Deus gera em nós amor. João é intencionalmente penetrante nas ideias que ele apresenta. Ora, se Deus é amor, se o nosso Deus é amor, e amou-nos por meio de Cristo Jesus, e continua a nos amar, tanto em nós e por meio de nós, então nos resta apenas amar aos que estão ao nosso redor. Essa é a ideia que João apresenta. O amor faz parte da própria natureza e do próprio ser de Deus. Quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, compartilha, obviamente, de sua natureza, que é o amor. E uma vez que a sua natureza, a natureza de Deus é amor, o amor é um teste da realidade da vida espiritual que nós todos devemos ter. Qual que é o teste da tua vida espiritual? Como que você testa se a sua vida espiritual está saudável? Através da sua capacidade de conseguir amar os que estão ao seu redor. O amor é o teste da nossa vida espiritual. Bem, quais são as lições que o apóstolo João tem para nós hoje, no trecho que nós lemos de sua carta? Bem, a homilética, essa palavra que não é muito usada no nosso cotidiano, é a arte e a ciência de preparar e pregar sermões religiosos. Em outras palavras, é a eloquência sagrada. É a aptidão de explicar e de ensinar a Bíblia num processo de uma pregação. E todos os manuais de homilética apontam a importância para o pregador de pontuar as lições, os pontos-chaves da mensagem, para que ela se torne didática e facilite a resposta ao apelo que o pregador fará. Muitos têm a tendência de pontuar a mensagem em 2 pontos. Principalmente se for um contraste entre o que é certo e o que é errado, ele põe a lição em 2 pontos e apresenta esses pontos. Outros o fazem em 3 pontos, principalmente se esses 3 pontos tiverem uma ordem cronológica, tanto temporal quanto temática. Vocês já perceberam isso aí nas nossas pregações por aqui. Alguns, e raramente, são aconselhados a se utilizarem de 4 ou 5 pontos. Por quê? Porque normalmente as pessoas não conseguem reter 4 ou 5 pontos apresentados. Quase nunca eu uso dessa forma. E eu só estou dizendo isso porque hoje vai ser um desses dias. Eu, estudando o texto, não encontrei outra forma senão pontuar 5 coisas. E você vai ter que me ajudar aí, usar toda a sua memória para não se esquecer desses 5 pontos. E eu sei que tem alguns livros que rolou uma febre, né? 5 coisas. E hoje vai ser uma dessas. 5 pontos importantes sobre o amor. No texto que está em 1 João, capítulo 4, verso 7 ao verso 12. E eu queria te convidar a pensar nesses 5 pontos. O primeiro deles é o seguinte: o amor é imperativo ao cristão. O amor é imperativo, é uma ordem ao cristão. Veja o que João fala no verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Eu gosto de pensar que nós estamos sob ordens.
todo aquele que se propõe a seguir ao Salvador recebe uma ordem da parte do Mestre, e a ordem é amar. Esta é a ordem. O amor fraternal é distintivo do cristão. O amor entre pessoas, o amor ao próximo, é o apanágio da vida cristã. É a prova cabal do verdadeiro discípulo de Cristo. E, em última instância, o amor é o cumprimento fiel da lei de Deus. Lembre-se disso. O amor é o cumprimento fiel da lei de Deus. Por essa razão, o amor não é uma opção. O amor é uma ordem expressa, vinda da parte de Deus. É um imperativo absoluto. Amemo-nos uns aos outros. Estava lendo um livro desse sujeito aqui, o Simon, e aí ele dizia o seguinte: a pessoa que é nascida de Deus é uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha para o mundo. Sabe, todos aqueles que são nascidos de Deus, obviamente se tornam janelas. E é exatamente por meio dessas janelas que o amor pode brilhar para o mundo. Eu e você, quando entendemos que Cristo é o centro da nossa vida, e resolvemos dedicar tudo que temos e tudo que somos a Ele, temos a função de sermos janelas pela qual o amor poderá iluminar o mundo. Essa era a primeira lição. Mas tem uma segunda. Além de o amor ser um imperativo ao cristão, o amor procede de Deus, pois Deus é amor. E isso é fenomenal. O amor procede de Deus não porque Deus tem amor, mas sim porque Deus é amor. Essa afirmação do apóstolo João, no verso 7 e no verso 8, é fundamental, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A primeira parte do argumento em prol do amor fraternal é tirada da natureza eterna de Deus. A razão do porquê nós amamos é porque Deus é a fonte e a origem do amor, e todo amor deriva dele. Deus não é a fonte apenas de todo amor verdadeiro, Deus é o próprio amor em seu ser mais profundo. E isso me chama extremamente a atenção, porque na Bíblia, tudo aquilo que Deus oferece, Ele é. Quando Cristo nos oferece a água da vida, Ele é. Quando Ele oferece o pão da vida, Ele é. Quando Ele oferece a vida, Ele é a vida. E quando Ele oferece amor, Ele é o amor. Deus é a essência do amor. Poucas vezes a Bíblia tem declarações tão diretas sobre a natureza de quem Deus é. A Bíblia poucas vezes se atreve a dizer assim, ó, Deus é isso. Mas das vezes que ela o faz, normalmente ela dirige na direção da misericórdia, da justiça e do amor. Este é o axioma bíblico, uma verdade inquestionável a respeito de quem Deus é. Eu gosto de pensar nesse texto em tons bem absolutos. Quando nós perguntamos às pessoas da nossa cultura, da nossa igreja, da nossa sociedade, as pessoas ao nosso redor, para elas o que é o amor, nós teremos vários tipos de respostas. Se as pessoas recorrerem ao senso popular, o amor é um sentimento. É um sentimento. Contudo, se nós levarmos em consideração a volatilidade dos sentimentos, em contraste com o que Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 13, a respeito do amor, nós logo perceberemos que o amor não pode ser um sentimento. Os sentimentos são completamente dependentes das circunstâncias que o moldam. Dependendo das circunstâncias que você está, você tem um sentimento de alegria, de tristeza, de raiva. Dependendo do que você está passando pela sua vida, há sentimentos diferentes que passam pelo teu coração. Mas quando Paulo fala sobre amor, o Paulo fala que o amor não é impactado por nada. Se a situação está boa, o amor existe. Se a sua situação está ruim, o amor também existe. Porque na cosmovisão bíblica, o amor não pode ser um mero sentimento. É claro que João já diz o porquê. Porque o amor é o próprio Deus. Ele não pode ser impactado por circunstâncias adversas. Interessante que Deus, Ele nos ama tanto que Ele dá vestígios do seu amor para nós.
Eu gosto da irmã White quando ela diz que o amor da mãe, tirando o amor de Deus, o amor da mãe, é a maior força conhecida na face da terra. Então são vestígios que Deus dá a nós seres humanos a respeito do amor. E você sabe, né? O amor da nossa mãe, do nosso pai, eles são coisas impressionantes. Alguns, talvez, para explicar o amor, recorreriam à semântica da palavra. E a semântica da palavra amor, provavelmente na língua portuguesa, vem da palavra mater em latim, demanda a natureza de uma relação. Então, o amor ele seria entendido apenas como estando dentro de um processo de uma relação tanto afetiva para com os pais, quanto afetiva para com outras pessoas, um amigo, um irmão ou cônjuge. Outros talvez tentariam definir o amor através dos conceitos filosóficos ocidentais, que recorrem a uma cosmovisão extremamente abstrata e de que o amor também seria algo completamente abstrato, que não dá para ver, não dá para perceber, e ele existe aí, por isso a dificuldade de defini-lo, de explicar quem ele de fato é. Se nós recorrêssemos então à visão hebraica do amor, que é a visão que aparece em toda a Bíblia, o amor não pode ser entendido de forma abstrata, ele teria de ser entendido de forma muito concreta, no caso, através de uma ação. Por essa razão, em algumas traduções, quando o tradutor vai traduzir o texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele nem usa a palavra amor, ele usa a palavra caridade, porque a palavra caridade é exatamente a aplicação do amor, a caridade, o amor em ação, porque a mentalidade hebraica não entende o abstrato, ela apenas entende o que é aplicável, do que é tangível, do que é observável. Talvez, em maior ou em menor grau, todas essas aplicações têm alguma ideia legítima. Contudo, eu gostaria de lhe propor a definição que João dá para o amor. João diz que o diferencial do amor em relação a qualquer outra coisa da vida é que o amor não é um sentimento, não é um conceito, nem uma ação. O amor é uma pessoa, é a pessoa do próprio Deus. Por isso, quando um casal de anos de matrimônio resolve se separar e diz assim, olha, não tem mais amor, na verdade o que eles estão dizendo é que não tem mais Deus. O amor em si nunca acaba. Mas é possível, já que somos seres humanos livres, que nós escolhamos retirar o próprio Deus da nossa vida e desta forma, o amor. Se você disser que no seu trabalho não tem amor, talvez o apóstolo João diria, entendi, no seu trabalho não tem Deus. Se você dissesse que na relação com seus pais acabou o amor, talvez a Bíblia diria, olha, eu entendi o que você quis dizer, não tem mais Deus. Porque na definição bíblica, Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Pensando nisso, terceiro ponto que eu gostaria de frisar, na reflexão que nós estamos tendo nesse texto, é que o amor de Deus é manifesto na cruz. Deus é amor e Ele manifesta esse amor através da cruz. Olha só o que o apóstolo João diz no verso 9 e no verso 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é manifesto na cruz. Jesus Cristo, que vem revelar o Pai, Ele é a manifestação clara do amor de Deus, e em seu ato supremo, a sua morte na cruz, Ele revela de forma definitiva o tamanho, a abrangência do amor do Pai. Esse segundo argumento de João em favor do amor mútuo, além de que ele citou a natureza eterna de Deus, ele vai em direção à dádiva histórica de Deus, a dádiva do amor manifesto em Cristo Jesus na cruz.
O amor de Deus em nós e por nós não foi proclamado apenas por palavras eloquentes, mas com uma dádiva sacrificial, com um presente feito através do sacrifício de Cristo. Deus nos amou e nos enviou o seu Filho unigênito. O amor sacrificial de Deus é a fonte, a origem do nosso amor. O nosso amor é apenas um reflexo daquilo que Deus é em nós e por nós. É por isso que o amor primário não é nosso. O amor de Deus não consiste em palavras, e sim em ação. O verdadeiro amor é provado pelo alto sacrifício. Deus nos amou e por isso se entregou. Eu gosto de pensar de que não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que produziu a cruz. Nós somos tentados a achar em algum momento que pelo fato de Jesus ter ido até as últimas consequências, aí Ele começou a nos amar. Errado. Ele já nos amava de forma eterna, toda abrangente, sem nenhuma restrição, e por esta razão Ele foi até o fim, por amor a nós. A cruz apenas manifesta o amor que Deus sempre teve, tem e terá por nós. A vinda de Cristo é uma revelação concreta e histórica do amor de Deus. Ao vir ao mundo, Jesus deixou claro de uma vez por todas que Deus se importa conosco. Jesus é a definição eterna de que Deus se importa conosco. Se em algum momento você sentiu faltar o amor na sua vida, se em algum momento você chegou a questionar a Deus se Ele de fato o amava, se alguma vez você já se perguntou se Deus de fato se importa com você, nunca se esqueça de que a cruz é a prova cabal de que Deus de fato se importa conosco. Ele nunca deixou de se importar. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca parou de pensar em nós e na nossa salvação. É por essa razão que Cristo vai até as últimas consequências. O propósito de Deus em enviar o seu Filho unigênito foi duplo. Em primeiro lugar, Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar, ou seja, como propiciação pelos nossos pecados. A segunda razão do porquê Deus enviou seu Filho ao mundo é porque a partir do momento que nós temos contato com essa verdade, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com esse amor sacrificial e eterno, nós também somos convocados a viver em amor para com o próximo. Essa é a segunda razão. Essa dádiva, no mínimo, evoca de nós reverência a esse Cristo que tanto amou e nos deu a sua vida, e também um desejo insaciável de amar tal qual Ele nos amou. E esse é o meu quarto ponto. O amor de Deus deve ser manifesto em nós. Esse amor que foi manifesto na cruz agora precisa ser manifesto em nossa vida. Olha o que o apóstolo João diz no verso 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ora, se Deus foi até as últimas consequências por nós, nós também devemos fazer isso para o próximo. O amor de Deus é um exemplo e também uma inspiração para a vida do cristão. Porque a partir desse momento, nós que fomos alvos do amor de Deus, devemos também ser canais de amor e luz para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O superlativo e sacrificar o amor de Deus por nós deve nos inspirar e nos motivar a demonstrar aos outros o amor que recebemos. Na Palestina, existe uma ilustração muito clara disso. A primeira delas é o Mar Morto. O Mar Morto, ele é morto porque ele é morto mesmo. Ele fica lá, não vai para lugar nenhum, a água fica paradaça lá. E para você ter uma noção, é extremamente salgado. Não tem movimento naquela água. Ele apenas recebe. Ele recebe do rio. O rio que o Mar Morto recebe vem do Mar da Galileia, que fica um pouco mais acima. Inclusive, o Mar da Galileia é um mar extremamente interessante. Fica acima do nível do mar. E o Mar da Galileia é um mar extremamente vivo. Muitos peixes, a pesca é maravilhosa,
É um mar que tem vegetação ao seu redor, e as pessoas que vivem ao redor do mar da Galileia dependem muito daquele espaço para a sua existência. O Mar Morto recebe, mas não passa. E é por isso que ele está morto. O Mar da Galileia distribui. E por essa razão que ele está vivo. Nós devemos ser como o Mar da Galileia, que recebe e distribui. E não como o Mar Morto, que recebe e retém. Não devemos ser uma represa, nós devemos ser uma fonte. Uma fonte porque, antes de mais nada, o amor infinito de Deus chegou à minha e à sua vida. O amor infinito de Deus transforma a nossa vida, as nossas perspectivas, os nossos sonhos, as nossas esperanças, e por essa razão, exatamente por essa razão, nós também podemos transmitir esperança, alegria e vida para as pessoas que estão ao nosso redor. O dom do Filho de Deus não somente nos garante o amor de Deus por nós, mas lança sobre nós uma obrigação. Ninguém que tenha estado aos pés da cruz e tenha visto o imensurável e imerecido amor de Deus ali demonstrado, pode voltar a uma vida de egoísmo. Ninguém. Mas há um quinto ponto a respeito disso que João nos diz nesta noite. E o ponto é o seguinte: o amor de Deus deve ser aperfeiçoado em nós. Ele deve ser manifesto em nós, e além de ser manifesto em nós, ele deve ser aperfeiçoado em nós. Você viu o que João disse no verso 12? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Isso dá a entender que ninguém nasce sabendo amar. Ninguém nasce entendendo exatamente como se transmite amor. Amor é algo que nós aprendemos a receber e a dar. O pequeno bebê que recebe o amor e o carinho dos seus pais, ele vai desenvolvendo a habilidade de receber, e com isso ele vai aprendendo também que ele tem que transmitir amor. E talvez você que já é papai, já é mamãe, sabe, que chega um momento na vida que a criança começa a demonstrar amor de formas que só você entende. Porque o amor é aprendido. E com o passar do tempo, quando essa criança começa a receber amor dos seus pais, de sua mãe, e ele começa então a entender o amor de Deus, agora esse amor ele deixa de ser apenas uma resposta ao que ele recebeu, porque até então é apenas uma resposta ao que ele recebeu, e passa a ser algo completamente intencional. Ele entende que ele tem um Deus que o ama, então ele ama sem ter recebido nada. O amor de Deus, ele precisa ser aperfeiçoado. Se você tem sérias dificuldades em amar o teu próximo, entenda, você está num processo de crescimento, de desenvolvimento na graça. E algo que eu e você precisamos alcançar é a aptidão, é a habilidade de conseguir amar tal qual Deus nos ama. É por isso que o amor em nós precisa ser aperfeiçoado. O nosso Deus, que é amor, ainda ama hoje, e o seu amor é visto em nosso amor. Esse mesmo Deus que é invisível e se torna visível em nós pela prática do amor. Esse Deus que origina em nós e manifesta o amor em nossa vida, agora se propõe a nos aperfeiçoar. Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós nos desenvolvamos, Ele quer que nós diariamente aprendamos a viver esse amor que Ele nos dá. Embora nós não possamos ver a Deus ainda, nós podemos ver o efeito de Deus, que é o amor. Da mesma forma que nós não podemos ver o vento, e você sabe disso, né? O vento passa, a gente não vê, mas a gente não duvida que ele está lá. E nós temos certeza do seu impacto. É só ver um dia normal de chuva em São Paulo. A árvore que estava lá na frente da tua casa, que já está um tempo pedindo para cortar, sabe? Ela cai, você percebeu os efeitos dele. Você não tem dúvida, foi o vento. Mas você não viu. Da mesma forma, o amor de Deus ele pode ser manifesto, e o seu impacto, acredite, é muito maior do que derrubar apenas uma árvore.
o seu impacto é capaz de transformar vidas. A despeito de nós não vermos a Deus, nós podemos ter plena convicção que Ele está presente no amor manifesto na vida. Você entende essa responsabilidade? Você entende essa responsabilidade? As pessoas talvez nunca conseguirão entender a Deus porque elas não veem a Deus. Mas você pode ser um canal, uma ferramenta nas mãos do Criador para que as pessoas possam saber quem Ele é. Quando as pessoas verem amor manifesto na tua vida, elas poderão ter um vislumbre de quem Deus é, elas poderão perceber e ver as ações desse Deus poderoso. Deus é amor, e onde o verdadeiro amor é manifesto, aí está a manifestação de Deus. O cristianismo é, por definição, a religião do amor. A nossa divindade, diferente de qualquer outra divindade pagã, que requer sacrifícios para poder apaziguar a sua ira, ama os seus adoradores a ponto de se fazer carne e ser sacrifício por eles. Olha isso, a nossa divindade, em vez de querer sacrifícios, se oferece como sacrifícios, a ponto de dar a sua própria vida. Assim, todos os adoradores são exortados a amarem da mesma forma, se necessário for, doando sua própria vida para aqueles que estão ao seu redor. Isso é extremamente revolucionário. É claro que é estranha a nossa natureza deturpada pelo pecado, mas exatamente para essa transformação e aperfeiçoamento que Deus nos chama. Como eu disse, seriam 5 pontos. Você anotou aí, né? O amor é imperativo a nós cristãos. O amor procede de Deus, pois Deus é amor. O amor de Deus é manifesto na cruz. O amor de Deus deve ser manifesto em nós. E o amor de Deus deve ser aperfeiçoado em nós. Estes são os pontos que Deus nos apresenta. E eu passei um tempo pensando em como eu encerraria esse momento de reflexão. Foi quando eu me recordei de 2 textos maravilhosos, 2 textos que tocam o meu coração, da irmã White. Um está no livro Caminho a Cristo e o outro está no livro Grande Conflito. E esta mulher, Ellen White, tentando falar sobre o amor de Deus, descreve o amor de Deus de forma maravilhosa. Acompanhe comigo. Deus é amor. Está escrito em cada botão de flor que se abre e em cada folha que cresce no campo. Os belos pássaros que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores perfeitas e delicadamente coloridas que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta com sua exuberante e viçosa folhagem, tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que Ele tem de tornar os seus filhos felizes. Já parou para reparar na natureza? E como o amor de Deus pode ser percebido? Tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que Ele tem de tornar os seus filhos felizes. Pensando nesse amor, no amor de Deus, e olhando para os problemas que nós enfrentamos hoje, por consequência do pecado, é claro. Quando nós abrimos o noticiário e vemos morte, vemos covardias, adultos machucando crianças, vemos pessoas que já não amam um ao outro e tornaram os belos laços que manifestam o amor de Deus em coisas vulgares. Quando nós ligamos a TV e vemos pessoas que não se importam com o próximo, andamos pela rua e vemos a falta de amor do nosso mundo, eu fico pensando, Senhor, quando será o dia em que o amor será a única regra que existe? E enquanto preparava essa mensagem e o fim dela, eu me recordei de um outro texto que está no livro Grande Conflito, onde Ellen White, descrevendo o momento final do juízo e do julgamento de Deus, e o momento em que nós viveremos numa nova terra, terra essa prometida em Apocalipse capítulo 21 e 22. Essa autora diz o seguinte:
O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Este é o meu sonho. O meu sonho é o mundo que Deus está preparando para nós. O meu sonho é a restauração que Deus fará nessa terra deturpada pelo pecado, destruída pela inveja, pelo egoísmo, pelo rancor e pela ira. O meu sonho é o dia que Deus extinguirá definitivamente o pecado e a maldade. E nós poderemos exclamar dizendo: olha só, apenas uma palpitação no universo, apenas uma regra, apenas uma definição daquilo que nós viveremos para o resto da nossa vida. E essa definição é amor. Esse dia será maravilhoso, porque nesse dia, aqueles que sofreram a vida inteira com famílias desestruturadas, regadas a gritos e agressões, aqueles que sofreram a vida inteira rejeitados pelos amigos, aqueles que sofreram a vida inteira batalhando para sustentar a sua família e vendo a maldade no mundo, e às vezes se perguntando por que os maus têm sobra e eu que tento viver de forma honesta não tenho nada. Aqueles que foram julgados e condenados pelas pessoas em julgamentos injustos que não leem o coração. Aqueles que passaram por momentos de traição, divórcio e dor. Aqueles que tiveram amigos que foram levados pela morte, de um assassinato cruel. No dia do retorno de Cristo e da reforma que Ele fará em nosso planeta, nós aprenderemos o que é de fato viver no mundo do amor. E naquele dia, você irá louvar a Deus, porque você perceberá que, a despeito de todas as peripécias que o pecado causou, o amor de Deus é infinito e completamente perceptível. Sabe qual é o nosso desafio hoje? O nosso desafio hoje é começar a mostrar para o mundo flashes desse amor. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio hoje é andar pelas ruas desta cidade, é entrar no seu escritório, no seu local de trabalho, na sala de aula que você frequenta semanalmente, no condomínio que você vive. O nosso desafio é ir por todos esses lugares e aonde nós pisarmos o nosso pé, o amor ser percebido ali. Esse é o nosso desafio. São flashes daquilo que Deus tem preparado, mas que já começam a existir na nossa vida, porque Jesus é o nosso Senhor, o primeiro e o melhor. Já começam a existir na nossa vida, porque o nosso Deus a quem nós servimos é amor, e a manifestação do seu amor para com nós é na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador que morre na cruz em nosso lugar. Por essa razão, você é canal do amor por onde você for nesta semana. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. As pessoas que sofrem ao seu redor têm que olhar para você e ver amor, porque nesse dia a transformação será uma certeza. Por isso eu quero orar com você agora. Quero clamar ao Senhor para que o amor dele transforme o meu e o seu coração. E esse amor que excede a todo entendimento é o amor que revolucionará o mundo e a sociedade que vivemos. Ore comigo. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu amor que é infinito e maravilhoso. Agradecemos pela tua graça que é manifesta na misericórdia que o Senhor tem para com cada um de nós. E agradecemos pela tua Bíblia, a tua palavra, que mostra em tons tão claros o seu mandamento e o seu ideal para cada um de nós. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor coloque esse amor em nosso coração. Não é natural, não é algo que nós temos desde o nascimento, é algo que nós aprendemos e desenvolvemos.
Mas esse amor que o Senhor pode colocar em nossa vida é necessário e suficiente para transformar o nosso mundo, a começar com nossa cidade, com o nosso bairro, com o nosso quarteirão, com o nosso condomínio, com a nossa casa. Por isso, Senhor, nós nos entregamos completamente em Tuas mãos, confiantes no Teu amor eterno e no Teu sacrifício manifesto em Cristo Jesus. E vamos para nossas casas em paz, porque o amor que é o nosso próprio Deus estará conosco em todos os momentos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus.